Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal do italiano mais amado do Brasil. Deixa eu arrumar aqui a câmera. Hoje vamos falar de um assunto, talvez vocês podem interpretar como um assunto maluco, né? Achar que eu tô perdendo a cabeça, né? Mas é um assunto muito importante para os empresários, né? Que às vezes pode estar criando um gargalo na empresa de vocês. Ao que eu me refiro exatamente? Eu tô percebendo que tô até quase com medo de falar, né? Porque a gente pode interpretar como um assunto de coach, um assunto de psicologia, mas é uma coisa que, digamos assim, não digo infelizmente, mas faz parte da vida, né? É o seguinte, a tua mente, a tua psicologia afeta, influencia o teu resultado como empresário e além só do empreendedorismo e do teu relacionamento com dinheiro, muito mais do que você acha possível. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que muito do teu crescimento na empresa, seria melhor dizer do teu não crescimento na empresa, não é devido simplesmente a uma falta técnica. Ou seja, o fato que você não esteja crescendo não é simplesmente porque você não conhece a gestão financeira, não conhece a gestão de marketing, não conhece a gestão de vendas. Isso é muito importante, claro, até que eu tenho um canal aqui, tenho cursos, tenho mentoria individual, onde eu ensino isso, né? Mas muitas vezes o que falta, aquilo que eu não gosto de usar essa palavra aqui, mas que muito chama de mindset, né? Mas eu não gosto de chamá-lo de mindset. Vamos chamar de mentalidade, de psicologia do empresário. O que eu quero dizer com isso? Existem, assim, dezenas e dezenas de casos que eu vejo de empresas que são travadas por causa da psicologia do empresário, né? E a psicologia do empresário eu entendo ou por medo. O empresário pode ter medo de crescer, medo de quebrar, medo de testar algo de novo, medo de ficar sozinho, qualquer tipo de medo. Principalmente, eu já sofri por um tempão do medo de quebrar, né? Principalmente quando eu tinha muita dívida na minha atividade precedente a isso aqui no Brasil, né? Quando eu herdei a empresa da minha família. E o medo acompanha o empresário, né? 100% do tempo. Eu também tenho alguns medos, né? Preocupações assim. Por exemplo, essa emoção aqui ó, é uma emoção que você precisa aprender a trabalhar. Assim, o medo nunca é saudável. Existe medo só. O medo saudável eu acho que é tipo aquele medo, por exemplo, aquele medo que te para de fazer uma coisa perigosa, né? Mas assim, uma coisa perigosa na empresa pode ser trabalhar sem contratar as pessoas, sem registrar as pessoas, trabalhar num ambiente, deixar trabalhar os funcionários em um ambiente seguro, ou seja, não seguro, na verdade, que eles possam se machucar e a empresa pode quebrar porque não tem dinheiro para depois pagar essa trabalhiça, né? Esse pode ser um medo saudável para você. Mas o que não pode ser saudável para você é não arriscar em testar coisas novas para a empresa. Isso é algo que acho que é muito perigoso. É muito perigoso. E hoje eu vou te dizer que 90% dos empresários não fazem as coisas por medo. Não fazem as coisas por medo. Tem medo de vender, tem medo de, sei lá, de fazer outras coisas, medo de pegar um empréstimo, mesmo quando a empresa tem todos os índices de ativos, que é uma empresa saudável, né, digamos. Medo de contratar, porque não sabe gerenciar as pessoas. Existe muito tipo de medo. E o medo não é a única emoção que pode travar o teu crescimento. Existe também um outro conceito muito mental,
que é aquilo que eu chamo de, não eu chamo, é uma lei natural, é a lei da inércia, né? O que acontece quando você tá dentro desse limbo, dessa inércia aqui, você tá naquela que os coaches chamam de comfort zone, né? A zona de conforto. Acontece que você não sai daí porque ficar naquela situação onde você está, faturando aquilo que você está faturando e ganhando aquilo que você está ganhando, é confortável para você e não, digamos, não, talvez não merece o risco para sair dessa situação aqui. Então, assim, a inércia é algo de difícil de superar, de vencer, porque a situação presente para você é melhor do que aquela esperada. Então, vamos fazer uma hipótese. Você tem uma empresa de 100 mil reais. O meu público, mais ou menos, sempre fatura de 100 a 200 mil reais. Você tem uma empresa de 100 mil reais. Você sabe que é possível faturar 200 ou 300 mil reais com um esforço relativamente baixo, talvez encaixando alguns clientes a mais, aumentando um pouquinho a produção ou capital de giro para ter mais mercadoria para vender. Só que faturar aquele 200 mil e talvez ganhar uns 5 mil reais a mais de lucro, ou 10 mil reais a mais de lucro, para você não é suficiente para você movimentar toda a inércia da empresa. Ou seja, você sabe que para vender mais você tem que pressionar mais o departamento de venda, tem que depois pressionar mais o departamento de produção e de logística para entregar mais. Então aí entra o aspecto mental, a parte mental da inércia, né? Ou seja, dentro da tua cabeça não vale a pena esse esforço de convencer outras pessoas a passar de 100 mil a 200 mil. Esse é outro aspecto psicológico que pode afetar muito o teu crescimento. E, como você já sabe, porque eu falo sempre, a empresa é o espelho, né? É o reflexo do dono, é o espelho do dono. Então, assim, se você não quer superar essa inércia, o teu funcionário não vai vencer para você. O cara vai dizer, pô, mas nessa empresa aqui não tem mais o que crescer, né? Deixa ver se no mercado tem empresas que oferecem mais respeito a isso aqui onde eu estou trabalhando. Então, assim, esses aspectos mentais, medo, inércia, também ganância. A ganância é outro aspecto, é outro defeito pessoal da pessoa, outro vício, né? Que pode afetar muito o teu negócio. Como, por exemplo, você pode interpretar, por exemplo, a empresa como uma vaca leiteira e que vai lá e pega o leite, pega o leite, pega o leite e nunca investe nisso. Porque você acha que aquele dinheiro aí que a empresa está te dando é devido, né? Só que o que acontece? Acontece que um dia entra um concorrente, esse concorrente começa a fazer as coisas melhor do que você. Porque em vez que ele tirar só o leite, ele pega uma parte do leite e vende, certo? Ele começa a ganhar mais dinheiro do que você, investe numa outra vaca ainda. E depois vai te detonar no mercado. Isso é outro problema que a ganância faz. Ou seja, a empresa é interpretada só como algo que tem que dar dinheiro e não tem que reinvestir dentro da empresa para crescer. Só para te dar uma ideia, eu tenho uma empresa que esse ano provavelmente vai faturar eu acho, né? Entre 12 e 13 milhões de reais. Essa empresa aqui, eu só recentemente que comecei, depois de 10 anos, a ter uma divisão de lucro, né? Vou ter uma divisão de lucro. E ainda vai ser pequena a respeito ao tamanho dela, né? Claro, sempre tive um bom prolabore, eu e o meu sócio, mas nunca tivemos uma retirada de lucro do tamanho da empresa. Por quê?
Porque a gente sabia que precisava de capital de giro, a gente precisava de importar mais matéria-prima da China para poder atender mais mercados, né? Mais clientes, faturar mais. Isso, isso foi uma nossa escolha de reinvestir 100% para crescer, né? Só que hoje temos um gigante, né, no mercado, e isso foi feito não porque eu sou melhor, porque eu deixei todo o meu dinheiro reinvestido na empresa e retirava só aquilo necessário para sobreviver, né, para viver com a minha família. Então, assim, cuidado também que a ganância pode ser muito perigosa. Se você interpreta a tua empresa só como tipo, algo que a empresa te deve, cara, você vai ganhar muito dinheiro, sem dúvida. Mas vai chegar uma hora que a tua empresa não aguenta mais porque você retirou muitos recursos dela e você não comprou ativos, né? Assim, não investiu em treinamento do pessoal, novos maquinários. Então, cuidado também a ganância. Não ser muito avarento nessa parte aqui. Eu conheço muito empresário com uma conta corrente muito grande no CPF e uma conta pequena no CNPJ. Para mim é o contrário. Mas isso eu não estou julgando, estou simplesmente dizendo que é importante que a empresa seja lucrativa, é importante que o dono retire esse lucro aqui, mas lembrando que a empresa sem capital de giro não vai crescer. Então, assim, quando eu abri esse vídeo aqui, eu não tinha intenção nem de aprofundar tanto essa parte aqui, mas eu percebi que é um assunto muito importante para falar. E esses três aqui, o medo, a inércia e a ganância, podem ser três obstáculos ao teu, digamos, nem tanto conhecimento, mas a tua personalidade, para a tua personalidade se soltar mais como empresário. O medo te bloqueia. O medo te bloqueia por causa do medo, né? Porque você tá apavorado em fazer algo novo, não quer crescer porque talvez aumenta o risco. Isso faz parte do jogo do empreendedorismo. A inércia te trava na zona de conforto, né? Você não vai perceber o benefício de crescer. E depois a parte do dinheiro, né? Se você ficar muito avarento com a empresa e retira muito lucro, você deixa ela sangrando, né? Sem capital de giro para poder crescer. Então, assim, presta atenção a esses três bloqueios, pessoal, e, e veja, começa a ficar ciente desses comportamentos. Não tem técnicas. A primeira coisa é a observação pessoal, né? Prestar atenção se você vive um medo aqui no coração, cara, de fazer coisas dentro da empresa, ou você tem essa sensação de apatia em querer crescer, não está achando a motivação para crescer, ou se você está simplesmente, desculpa a expressão, ligando foda-se para a empresa, e você está sacando dinheiro e não quer saber da empresa crescer, a empresa tem só que dar dinheiro para você. Preste atenção a esses três comportamentos aqui e vai ter mais, que eu vou elaborar aqui outros vídeos, vai ter mais, mas por enquanto preste atenção a esses três comportamentos, beleza?